Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos ler o que está escrito aqui. Josué 6. Está escrito assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Ontem nós vimos que existe uma promessa para a descendência física de Abraão e uma promessa para a descendência espiritual de Abraão. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Somos nós, porque Abraão é o pai da fé. Só que nós ontem atravessamos o Jordão e vimos que tudo o que acontece com a descendência física de Abraão acontece com a descendência espiritual, que somos nós. Eles atravessam o rio, nós atravessamos pelo batismo. Eles tiram as pedras do meio do Jordão e levantam o memorial de 12 pedras. Nós levantamos o memorial de uma igreja apostólica, cujo ensinamento vem de 12 homens, 12 apóstolos que andaram, que viveram, que aprenderam e que ouviram de Jesus. Lá na terra, quando eles entram na terra da promessa, eles entram em Gilgal. Gilgal é a porta de entrada para a promessa deles. A nossa porta de entrada é o nascimento espiritual, é o novo nascimento. Vimos que ali eles são circuncidados. Nós também somos marcados, selados, circuncidados. Eles são circuncidados por Josué com faca feita de uma pedra chamada pederneira. Nós somos marcados pelo fogo, porque o outro Josué, que é Jesus, é o mesmo nome, ele nos marca, ele nos carimba com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós também assim ficamos em aliança com Deus. Eles celebram a Páscoa, eles oferecem todos os anos o seu cordeiro sem defeito. Nós, de uma vez, nos apresentamos diante de Deus com o cordeiro mais puro e mais perfeito, que é Jesus. Mas tem uma coisa que precisamos ver. Quando eles atravessaram o Jordão, chegaram na terra prometida, o rio Jordão, então, volta a correr como antes. O maná, que era a comida do deserto, que Deus mandava, cessou. Agora eles vão ter que se alimentar com o alimento da terra prometida. Não sei se era bom, uma coisa é certa. Eles nunca tinham estado lá, deve ter sido difícil, deve ter sido esquisito,
comer a comida da terra de Canaã, mas eles tiveram que se habituar e se alimentar. O que significa que quando nós entramos para o reino de Deus, aquilo que nos alimenta, que nos causa prazer, que nos causa deleito, porque é bom comer, é agradável. Eu vi a alegria de todo mundo ali, naquela mesa, gente, que coisa maravilhosa. Então, você vê, aquilo que nos traz alegria não é mais as coisas do mundo de onde fomos arrancados. Nós precisamos procurar alegria no alimento de dentro da nossa promessa. Mas nós vemos que quando eles entram na terra da promessa, tinha um problema. E o problema se chamava Jericó. A Bíblia diz, no que nós acabamos de ler, que Jericó estava totalmente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles tinham feito um muro gigante para que os filhos de Israel não entrassem. Mas Deus tinha dito para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Então, eles estavam dentro da terra prometida, dentro da promessa de Deus, mas havia uma porção da terra que eles não conseguiam tomar, porque estava murada. É como se estivesse protegida. Jericó é uma palavra hebraica que significa lugares altos que cheiram mal. Lugares altos apodrecidos. Eram apodrecidos, cheiravam mal, mas estavam dentro da terra da promessa, tinha que ser saqueado. Nós também. Quando nós entramos na nossa promessa, nós temos uma Jericó que precisa ser saqueada. E essa Jericó se chama a nossa mente, a nossa alma. Quantas vezes nós não entendemos o porquê das nossas dificuldades? Não é para entender, é para confiar que se nós não estivéssemos com esses problemas, Deus não precisaria ter estendido a mão para nós. Eu gosto quando João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos saber que todos nós, todos, não tem nem um profeta, nem um sacerdote, nem um rei de Israel, ninguém que não seja pecador. Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pense que você é filho de um pecador com uma pecadora. Na sua casa devia ser uma festa. Pai pecador, mãe pecadora, os irmãos pecadores, outro tio que se mete de lá é pecador, o tio, o avô, o vizinho é pecador, o professor, é tudo pecador. Cada um querendo ser melhor do que o outro. Tudo pecador. Mas meu pai era crente, pecador. Mas minha mãe era uma mulher de oração, pecadora. Aí um dia você se apaixona por uma mulher. A mulher é perfeita, porque todas são antes do casamento. Né? Senão você não casaria. Né? Aí você vai e você diz assim: eu vou fazer um lar supimpa. E aqueles negócios que acontecia lá na minha casa, vai ter nada disso, vai ser perfeito. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai parir filho pecador. Quando você vê aquela coisinha ali no berço, você diz: é um anjinho. É não, meu irmão. É um pecador pequenininho. É pecador. Se você observar, seu filho pequenininho, ele tem ira. Tem ira. Quando começa a nascer os dentes, ele morde. Ele revida, ele tem inveja, ele tem ciúme, ele é interesseiro, ele procura driblar você de todo jeito. Se você deixar, ele acostuma e vai embora. Porque ele é pecador. E todos que foram nascendo são pecadores, diferentes, mas são pecadores.
Então, você pode imaginar essa Jericó que virou a sua casa. E você que pensava que a sua casa era uma terra prometida, mas é Jericó. Como que você faz? Você tem que dar conta daquilo, porque você não escolheu os filhos que você tem. Os filhos não escolheram você. Quando Deus trabalha por princípios. E um dos princípios de Deus é assim: um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Esse é o princípio de Deus. E quando um homem se deita com uma mulher, pode ser a esposa dele, pode não ser. Eles abrem a guarda para que Deus traga uma vida ali. E na hora que o homem deposita no útero da mulher, no ventre da mulher, que é o berço, é o bercinho, o material dele, Deus toma aquele material e ele começa a tecer um corpo daqui da terra para uma vida que ele vai trazer. E a Bíblia diz, no Salmo 139, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles sabia. Você deitou com sua mulher ou com a mulher dos outros, eu não sei se você deitou. Aí, depois de muitos dias, ela vem para você e diz assim: ei, estou grávida. Você diz: o quê? A primeira coisa: meu não é. Você não estava esperando, você se assusta. Só que a mulher, na hora que descobriu que estava grávida, também se assustou. Agora, se assustou por quê? Porque não sabia. Quando você recebe a notícia do seu filho, ele já está lá no ventre. Ele já tem 1 mês, ele já tem 2 meses ali, já está legal. Você não sabe nada daquela criança. Você se assusta e você diz: você é pai novamente. E depois você começa a ninar aquela ideia. E você começa a se preocupar. E você começa a esperar. Mas você não sabe nada daquela pessoa. Você não sabe hoje. Depois de um tempo, você faz o teste para saber se é macho ou fêmea, porque nem isso você sabe. Mas é seu filho. Você não sabe se vai parecer com seu avô, com seu pai, que não pareça com o vizinho, né? Só para quebrar o gelo um pouco. Uma coisa é certa. Você não sabe nada. Sabe por quê? Quando aquela criança nasce, você olha para aquilo, você tem tanto medo que alguma coisa aconteça ali. Que aquela criança possa ter defeitos, possa vir a morrer, porque não dá mais para viver sem ela. Entendeu? Não dá mais para viver sem ela. Você que a vida toda não conheceu, não viu, não teve, agora não dá mais para viver sem ela. E você tem tanto medo, por causa do medo que você tem de perdê-la, você vai cometer erros gravíssimos por causa de medo. Só que tem uma coisa: você não escolheu aquela criança, mas há momentos que você acha que era exatamente aquilo que você queria. E aquela criança também não escolheu você para ser pai dela. Aquilo é uma escolha absolutamente de Deus. Ele escolheu o filho que você quer, que ele quer que você crie para ele. Ele escolheu o pai que ele quer para você. Então, todas as vezes que um homem rejeita o seu pai, ele peca primeiro contra Deus. Tem um momento em Lucas 15, em que tem aquelas 3 parábolas que Jesus inventou. 3 parábolas em que ele ensina sobre perda e restauração. A primeira ele fala sobre perda e restauração de vida. E ele fala
sobre um pastor que a ovelha se perdeu, o pastor deixou 99 no deserto e foi buscar aquilo. Então, perda e restauração de vida. Quando ele fala sobre perda e restauração de relacionamentos, ele coloca um pai com um filho. O filho nós já conhecemos, foi um fiasco. Chegou o momento que ele disse para o pai: ei, não quero mais ficar dentro da sua casa. Não quero mais lhe ver. Não quero mais estar na sua presença. Eu não quero voltar aqui nem quando você morrer. Portanto, me dê logo a parte da herança que me cabe, que eu já me vou para sempre. Tchau. Fui. O velho deu tudo. E ele foi embora. E, logicamente, gastou tudo dissolutamente. Nós conhecemos a história. E quando ele já estava no fundo do poço, mais do que no fundo, acho que já tinha varado o fundo, Jesus Cristo diz uma frase que os judeus que estavam ali por perto devem ter quase vomitado e se tremeram tudo, porque ele falou porco. Ele disse que ele arranjou emprego com um homem que criava porcos. Você vê onde esse rapaz foi parar. Isso, na cultura judaica, significa que ele foi além do que devia ir. O mais baixo possível. Mas tem uma coisa, ele desejou a comida dos porcos, porque ele estava com tanta fome, tanta necessidade, que até os porcos tinham que comer, ele queria comida do porco e não tinha. Quer dizer, Jesus Cristo deu aquela exagerada legal para nos ensinar. Aí Jesus Cristo diz, caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão que coma? Olha onde um filho vai. Quando ele está na pior das situações do mundo, ele lembra do pai, da casa do pai. Isso não vai ser diferente com os seus filhos, porque isso não é diferente com você. Quando você olha para trás, você tem, às vezes, pena do seu pai. Você gostaria que ele estivesse vivo. Você tem, talvez, tantas coisas para dizer para ele, que você nunca disse. Porque talvez você nunca disse para o seu pai aquilo que seu pai precisava ouvir. Porque talvez ele não lhe disse o que ele gostaria de ter dito. Porque pai tem tanto medo de perder o filho, que tem medo de abrir o coração e o menino se aproveitar. Então, é muito difícil um pai abrir o coração, principalmente pai da nossa geração. Porque hoje o pai diz, meu filho, eu te amo. No meu tempo, não. Isso daí amolecia a educação. Então, fica muita coisa presa na garganta. Tem um tempo em que pai não chorava na frente de filho. Você vê quando Jesus Cristo diz que esse filho disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai tem pão que coma? De uma hora para outra, o pai, na pior necessidade, o pai aparece. E eu aqui, levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi. O que é que ele vai dizer? Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Primeiro ele pregou contra os céus, porque isso é a linguagem de Jesus Cristo. Porque quem escolheu aquele homem para ser pai dele foi Deus. Então, quando ele rejeitou aquele pai, ele rejeitou a obra de Deus, porque foi Deus que escolheu. Quando o pai rejeita o filho, ele também está pecando contra Deus, porque quem escolheu aquele filho para ser filho dele foi Deus. Então, essa questão de pai e filho, de família, é algo pura e estritamente que vem das mãos de Deus. E quando nós vemos isso tudo, nós pensamos, quando chega um filho, é feitura de Deus, a responsabilidade é nossa, há um pacto. Porque na hora em que você se deitou com aquela mulher, você fez um pacto entrando no mistério de Deus,
entrando no modo de Deus agir. Você nunca teria tido aquele filho se você não procurasse a mulher. Mas quando você entrou, você invadiu um caminho. Naquele momento, você se torna responsável. E o responsável é líder. E nesse caso, no momento em que você forma uma família, você passa a ser o sacerdote. Você passa a ser o profeta. Você passa a ser o provedor. Nós vemos isso quando Deus se chama o marido de Israel. Marido, na visão de Deus, é provedor, é sustentador, é defensor. Quando Deus tira a nação Israel do Egito, ele faz um pacto, faz uma aliança. Aliança é casamento. E ele diz, ouve, primeira palavra que Deus diz para Israel. Ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O povo disse sim. Houve um casamento. E por esse casamento, Deus se torna o marido da nação, Israel, e a nação se torna a nação esposa. Ora, marido é aquele que provê, é aquele que ampara, é aquele que ministra, é aquele que oferece a própria vida para defender a sua esposa. E todo marido quer dar um lar para a sua esposa. É por isso que Deus caminha com eles e a casa vai ser a nação Canaã, que é o lugar onde Jeová vai levar a sua esposa, a nação Israel. Mas o marido é aquele que está pronto para prover e para defender. Ele cobre. No casamento judaico tem um momento em que o rapaz vem ele tira a roupa e ele cobre a noiva, dizendo, a minha cobertura está sobre ti. Por quê? É aquele que cobre, que ampara, que protege. Nós sabemos que o pacto que é feito na hora do casamento não é um pacto apenas com aquela mulher. O pacto é feito com Deus. O que eu digo para você agora, a minha responsabilidade primeiro é com Deus. Depois é que é com você. Porque o juramento que eu faço, eu chamo Deus por testemunho. Então, às vezes, nós temos visto ultimamente que as pessoas dizem, não deu mais certo, fui embora. Ué, e o pacto que você fez com Deus? Você não fez um pacto de união enquanto as coisas estivessem bem. O pacto que você fez diante de Deus é até que a morte te separe. Ninguém morreu. Como é que você já desistiu? Você quebrou uma aliança. Como é que se conserta isso? Fala com Deus, porque eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter. Agora, o pacto que você fez com Deus, você fez de cuidar, amparar, suprir, amar aquela mulher. No momento em que vêm os filhos, você é o cabeça, é o supridor, é o amparador daquela família. O que eu quero dizer é que, lógico, claro, evidente, obrigatoriamente vai ter problema, mas não tem relacionamento sem desavença. Vai ter quebra-pau? Sim. Vai ter discussão? Sim. E se não tiver, mentira. Mentira. Não pode, não existe isso. Não existe família sem desavença. O grande problema é que quando nós começamos a ver os problemas dentro de casa, a gente diz, não quero mais isso. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas por isso existe um pacto.
tem um ditado popular lá no Brasil que diz: se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Não é? Porque tem que testemunhar, você disse. Você disse que era até que a morte separe, mas desistiu, você é moleque. Você não cumpre a sua palavra. Só que você fez aquele voto diante de Deus, aí o negócio piorou. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará. Então, nós começamos, eu estou pintando um quadro terrível, né? Mas eu estou dizendo para vocês como é que são as coisas. Por quê? Porque você leva uma Jericó altamente problemática para dentro do casamento e sua mulher traz outra Jericó altamente problemática. Aí, ó, vai dar um embate horroroso. Quantas vezes você já pensou assim, casei errado? Casei errado. Não era essa, não. Devia ser outra, errei. 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 Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vou aconselhar casais, é tão engraçado. Eu acho lindo saber que homem é diferente de mulher. Eu acho uma maravilha. Coisa triste homem que parece com mulher. Porque foi Deus que fez. A mulher vem primeiro. Bem, vocês... E eu estou esperando. Ela chega, já chega chorando. Eu não sei porque o povo me vê e começa a chorar. Porque tem gente que pensa que eu sou muito dura. Só as minhas crianças na favela que sabem que eu não sou. Meu marido me chamava grande à toa. Né? Não adianta ser grande. Ele dizia bestalhada, mas... Aí eu oro e digo, irmã, em que é que eu posso lhe ajudar? Meu casamento. Porque ninguém casa para ver a coisa se acabar. Ninguém. O casamento é um sonho de vida, de envelhecer juntos, de criar filhos, de ver. Todo mundo tem esse sonho. E quando você tem que ver o seu sonho correndo risco, é horrível. Eu digo, mas minha filha, como? Ela conta tudo, mas chora. Conta. Eu deixo falar. Eu deixo falar à vontade. A pessoa precisa liberar o coração. Quando eu vejo que ela esvaziou, eu digo, minha filha, como é que você casou com um homem desse? Como é que você casou? Irmã, ele não era assim quando eu casei. E como é que ele era? Ele era assim, assim. Aí ela começa a olhar para trás. E ver como é que era na época do namoro. Aí eu vou dando corda, eu vou fazendo pergunta do namoro, do noivado, como foi a festa do noivado, e o casamento, e a lua de mel, e os presentes, e as declarações de amor. Eu vou investindo na parte positiva. Porque é ali que precisa ser investido. Aí depois, passou, isso às vezes demora 2, 3 horas. Porque quando eu vou aconselhar casal, eu preciso de pelo menos 3 horas para cada um. E depois eu marco para encontrar com o rapaz. Chega lá o homem, e vocês sabem como é homem. Ele sabe que a mulher já passou ali e que deve ter pintado o quadro dele. E deve ter pintado o quadro dele e ele não me conhece. Então ele diz, ela também é mulher, ela está a favor da mulher, porque mulher e mulher... Aí eu oro com ele, eu digo, meu filho, sua esposa passou aqui. E ela me disse que vocês estão com problema no relacionamento aí, tem areia entrando no maquinário do sonho de vocês e que vocês já chegaram ao ponto de pensar até em separação. Irmã, comigo é assim. Comigo é assim. Eu não quero chegar aos extremos, eu não aguento determinadas coisas. Então, eu já disse para ela, não vai faltar nada para ela nem para as crianças. Vou suprir tudo. Parece até que a mulher casou, estava passando fome.
Vou suprir tudo, vou fazer tudo, eu não quero confusão, eu não quero chegar a um extremo de partir para agressão, porque tem horas, a senhora sabe, eu sou de carne, e aí ele fala aquele sermão dele e tudo mais, e eu vou perguntando daqui, perguntando para ali, perguntando dali, vou falando, e o caba tem uns que são mais duros na queda. Mas isso também a gente contorna. Aí, depois que ele já falou bastante, eu digo, meu filho, me diga uma coisa, me perdoe. Como que você me casou com uma mulher dessa? Como? Eu não entendo um sujeito com a sua formação, um cabra legal como você é, e tudo mais, um homem responsável, inteligente. Como você me cai num negócio desse? Ele diz, irmã, ela me enganou. Olha, todos acham que foram enganados, passados para trás, a mulher fingiu porque queria fisgá-lo. Todos. É tão engraçado isso. Homem, não tem uma coisa mais engraçada, vocês precisam saber, do que homem. Eu digo, meu filho, como é que ela era quando você a conheceu? Eu digo para vocês, meus irmãos, eu digo para vocês, se ele que está na cadeira, se ele fizer assim, posso sentar aqui? Eu não sei. Se ele que está assim de frente para mim, se ele cruzar as pernas, fizer assim e mirar um canto ali do teto, eu digo, caiu. Eu sei que ele vai cair na minha teia. Sabe por quê? Porque ele vai se dar ao luxo de olhar para trás. Ele vai olhar para trás e vai pensar na garota que ele paquerou. Existiam 50 garotas para paquerar, ele passou o olho assim, ó, aquele olho clínico dele, e escolheu uma. Para ele, olha, tem homem que diz assim, irmã, ela tinha um rabo de cavalo. Ele fica preso. Se uma mulher soubesse que vale um cabelo comprido, que dá o rabo, ela dá e pegou o cara no laço. E aquele movimento do cabelo dela. E a voz. Tem uns que ficam impressionados com a voz. E o olhar. E o jeito, como ela põe o ombro. Tudo eles lembram os detalhes. Nunca uma mulher vai saber onde foi que pegou o cabra. São detalhes mínimos, e a gente diz que o homem não é detalhista. Homem é detalhista ao extremo. Mas ele pega um detalhe e pronto. Ali ele se amarra. Aí ele começa. Ela saía do colégio, irmã, e eu ia lá para frente olhar. Ela tinha um cabelo lindo, ela tinha um rabo de cavalo. Quando ela andava, o cabelo ia para um lado, para o outro. Era a mais bonita de todas. E ela era legal, ela ria, botava a cabeça do lado, assim, e o homem vai me entregando em que foi que ele ficou amarrado. E ele só foi se amarrando, se amarrando, se amarrando. Daí passa para o pedido de casamento, primeiro beijo, tudo. Aí ele, sabe o que é que ele está fazendo? Ele está buscando lá para trás aquilo que ele havia esquecido. A dor, os problemas, ultimamente, não dão tempo para o casal pensar nessas coisas. É assim, vai dormir sabendo a hora que tem que acordar, porque quanto tem que pagar e o que é que vai fazer. E é isso ali. O casamento se torna uma dor. Uma dor. E você se esforça para dar conta. É uma batalha que você chega um momento que você não aguenta. Mas ele vai. E depois que eu já pesquei dele tudo, porque eu sou psicóloga também, ou já fui, não me lembro muito das coisas, mas você vê a pessoa dizer e você anota o que é mais importante, aonde o olho dela brilha mais, aí você volta ali e você bota o anzol mais no fundo e vai para tirar o que é bom. Você tem que garimpar o que é bom. Eu digo,
oro com ele e tudo. Aí eu marco o encontro com os dois para conversar comigo. Aí nós oramos, eu digo, ó, faço uns 3 minutos de preleção sobre o voto que eles fizeram diante de Deus. E digo, eu não estou podendo entender por que está tão difícil assim para vocês, que difícil é para todo mundo, porque está impossível, porque vocês chegaram a pensar. Vocês com um relacionamento tão lindo. Ela me disse, quem é você? A admiração que tem por você, eu entrego tudinho o que ela disse. O que é bom. E ele vai regalando o olho, porque ele nunca pensou que ela ainda lembrasse disso. Aí eu digo para ela, tudo o que ele falou, até do rabo de cavalo. E ela, ai, ai. Enquanto eles estão lá assustados um com o outro, eu digo, vou beber um copo d'água. Deixo os dois lá. Quando eu volto, a cadeira de um já está mais próximo do outro. Você vê o que precisava para esse casal, que já está pensando em se separar. Nenhum quer, mas está dizendo para ver se o outro fica com medo. O que é que eles estão fazendo? Eles não têm tempo de buscar no relacionamento deles o ouro que foi sendo deixado durante a caminhada. Deixa eu dizer para vocês, vocês sabem o que é garimpo? Se não sabem, eu também não sei muito, mas eu sei que os garimpeiros vão para garimpar ouro. Eles pegam uma bateia que é tipo uma peneira grande assim, e ele vai para dentro do rio. E ele enfia a bateia e sacode, 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 lava. Olha, não tem nada. Ele joga o cascalho. Ele passa o dia fazendo isso. De tardinha, ele sai dali, com as mãos engelhadas, o rosto queimado, os ombros picados de mosquito, tudo queimado do sol, as pernas engelhadas do frio do rio. Às vezes ele tira daqui do bolso 1 ou 2 pepitas de ouro. Ele põe na mão e sai do rio, sorrindo para aquelas 2 pepitas. 2 pequenininhas. Resultado de um dia de trabalho. Se ele olhar para trás, tem uma montanha de cascalho que ele pegou do rio. No meio daquele cascalho todo, 2 pepitas o fazem sorrir. Você já pensou? Ele pode fazer uma troca, joga fora o ouro e pegar o cascalho. O cascalho não presta para nada, só para atrapalhar. Na nossa caminhada, na caminhada de uma família, tem muito cascalho. Tem uma sogra, tem um sogro, tem um vizinho, tem um patrão, que vai ser cascalho. Mas no meio desse cascalho tem ouro. Então é preciso que você aprenda a garimpar o ouro e segurar o ouro. Porque senão você não sobrevive. Isso vale não apenas no seu relacionamento familiar, mas vale na sua vida pessoal. Você como homem, o que Deus espera do homem? A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Mas nunca esqueça que da porta da rua para casa, para dentro, é a Dona Maria que manda. Por isso, ela é a dona da casa. Você já pensou nisso? Você casou com uma mulher, você trabalha, você faz tudo, mas ela é a dona da casa? É ela. Quem foi que disse isso? Jesus. Olha, você não brinca com mulher. Porque só se mete com mulher quem não sabe das coisas. Você viu lá no Éden, quando o diabo se ferrou porque meteu com a mulher. Porque Jesus Cristo, Deus, quando viu, meu filho, eu lhe dou trabalho, mas vai perdoando aí.
Eu não nasci para ser estrela. Então, Deus olhou para o diabo que estava travestido de serpente lá. E olhou para a mulher. Deus deixou o homem de lado. E disse para os dois assim, para a mulher e para o diabo, preste atenção, isso está escrito na Bíblia. Eu porei inimizade, guerra, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, a autoridade. Deus estava dizendo que a mulher ia parir aqui na terra um homem que ia arrebentar com o capeta. Você vai se meter com mulher? Se a guerra é entre a mulher e o diabo, não é entre o homem, não. É a mulher e o diabo. Portanto, você tem que saber que a mulher é um grande prêmio para toda a humanidade, senão Deus não teria criado, mas você tem que saber como lidar, senão você estraga tudo. Estraga tudo. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Ainda agora eu falei no capítulo 15 de Lucas, onde Jesus Cristo conta 3 parábolas. A primeira, ele põe o pastor que vai buscar a ovelha que se perdeu. Homem. A segunda, ele põe o pai do filho pródigo. O filho volta para ele. Homem. Mas a terceira, a primeira restauração, perda e restauração de vida. A segunda é perda e restauração de relacionamento. A segunda, mas a terceira é perda e restauração de valores. Jesus Cristo diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas perdeu uma, não varre a casa, acende a candeia e varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E havendo encontrado, reúne suas amigas e diz, alegrai-vos comigo porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Dracma é dinheiro, dinheiro é valor. A mulher viu que tinha um valor que tinha desaparecido dentro da casa dela. Nós não sabemos se é o valor da honra, da obediência, da verdade, da integridade, da pureza, mas tinha desaparecido dentro de casa. Ela disse, o quê? Dentro da minha casa, a guardiã dos valores eternos da família sou eu. Não vou perder nessa, não. Fechou tudo, buscou a candeia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E quando ela acendeu a candeia, ela viu que tinha sujeira, pegou a vassoura e encontrou, restaurou o valor dentro da casa dela. Aí sim, ela avisou para as amigas. Vou dar meu testemunho para vocês. Um valor se perdeu na minha casa, mas eu achei. Porque fui eu que perdi. Ela não diz um valor que se perdeu. Ela diz, eu tinha perdido. Porque da porta da rua para dentro de casa, é a mulher que manda. É a mulher que determina. É ela que faz aquelas coisas que às vezes o homem não gosta, e bota jarrinho daqui, bota paninho de lá, e faz aquele... Isso é mulher. Isso é coisa de mulher. Então, você, quando casa, você casa com um ser que é completamente diferente de você. Só que aquela moça, ela traz uma história, ela traz uma cultura familiar. Digamos que ela descende de italiano. O nome dela é Lucrézia. Lucrézia é filha de italianos. Lucrézia gosta de massa. Lucrézia fala alto. Lucrézia grita. Lucrézia pega fogo rápido. Lucrézia, na casa dela, quando tem reunião, um grita, outro grita mais alto. Tem um que sobe até na mesa para a coisa. E gesticula quando fala italiano. Italiano. Aí, você é o Franz, que você é alemão. Franz Reutemann. Aí você vem daquela família onde o povo fala pouco,
onde ninguém levanta a voz, aonde o povo gosta de comer chucrutes. Mas você se apaixona pela Lucrécia. E a Lucrécia é por você. Ela é super interessante. Um negócio maravilhoso. Não tem uma mulher mais perfeita em casa. No início, é tudo tão bonito. Depois você começa a se cansar. Quando você vê aquela italianada entrando na sua casa, diz, não quero ninguém aqui. Como que não quer? Por quê? Minha família. Você está rejeitando minha família? O que é isso que você está fazendo comigo? Você está pensando que sua família é melhor, aquela sua mãe, aquele seu pai chato. Você ofendeu a Lucrécia. A Lucrécia estava esperando que você a amava. Ela é a dona da casa, meu chapa. Fica essa italianada toda aí comendo macarrão. Você diz, e você com a história do chucrute, coisa fedida, repolho, rapaz. Eu não aguento com você comendo repolho, isso dá flatulência. Por quê? Você tem a sua cultura. Por mais que você tenha nascido no Brasil, você tem todo um histórico alemão. Ela tem todo um histórico italiano. E você fazendo assim, você vai ofender o âmago dela. E quando nascem os filhos? Misericórdia. Porque sua mãe faz assim, porque a velha não devia fazer assim. Ela é minha mãe. Você está ofendendo minha mãe. Aquele negócio. Isso se chama, sabe o quê? Choque cultural dentro de casa. Você que é o sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Ministrar. O único papel do sacerdote é ministrar. Você tem que aprender a enroscar tudo, engolir inteiro, esperar a hora dela acabar, a italiana acabar de pular, gritar. Tem uma hora que ela para. E você tem que falar cada vez mais baixo. E dizer para ela aqui, o que foi que deu em você? Porque... que foi que deu? Diga aqui, minha filha, eu preciso entender você. Não estou lhe entendendo. Você vai ensinando a sua mulher. A Itália está aqui. A Alemanha está aqui. Mas vocês não podem continuar o casamento com uma Itália separada da Alemanha. Vocês têm que começar. A Alemanha vem para cá, a Itália vem para cá. Daqui a pouco é ítalo-alemão, porque vão nascer alguns ítalos alemães aqui dentro, para poder andar. Você pense o seguinte, você tem que chegar aqui nesse ponto. Eu vou botar bem aqui. Não, vou botar aqui na cruz. Você tem que chegar aqui. Só que você está aqui e a sua esposa está aqui. Como é que vocês vão chegar aqui? Cada vez que você se mover, você se move para cá, sua esposa se move para cá. O que foi que aconteceu? Vocês estão menos distantes, vocês estão mais próximos. E quando você chegar aqui, sua esposa chegou aqui. Então, vocês vieram de longe, vieram se aproximando do mesmo ponto. Vocês vão caminhando. À medida que vocês se encaminham de um ponto, de uma visão, de um sonho, vocês vão chegando cada vez um mais próximo do outro. Então, qual é a primeira batalha? A primeira batalha que você vai enfrentar num relacionamento é exatamente saber que Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Porque quando você casa, eu quero lhe assegurar uma coisa, você não sabe nada do casamento. Tudo o que você sabe foi do casamento do seu pai, que às vezes você não admira, você acha que o velho foi uma vítima, que sua mãe foi uma vítima, que seu pai podia ter sido melhor, sua mãe podia ter sido melhor, mas os dois estão lá. E você não sabe o que se passou lá dentro do quarto. Os arranca-rabo que teve.
Mas você sabe que aconteceu. Só que você precisa pensar. Jesus Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Eu digo para você uma coisa. Quando você pede na terra o que Deus quer no céu, pode ligar na terra que está ligado no céu. Porque você pede de acordo com a vontade de Deus. Se você ora pedindo salvação para a sua família, pode orar e descansar, porque Deus quer. Então, você pode ligar que Deus já ligou. Se você ora pela sua família, pela sua esposa, por você, pelos seus filhos, pelo seu lar, pode orar confiante que Deus quer exatamente aquilo que você quer. Porque foi Deus que inventou a família. Deus que inventou a história de homem, de mulher, de marido, de esposa, de filho. Isso é invenção de Deus. Então, se é invenção de Deus, Ele dá conta, mas Ele quer dar conta também através de você. Ele chamou você como homem, como sacerdote. Ele quer que você ministre diante dele, mas não apenas que você ministre sozinho. Você ministre trazendo a sua mulher e os seus filhos. Está ficando cada vez mais difícil o homem chegar diante de Deus com sua família. Eu não sei por quê. Lembra de Noé? Noé, para mim, é um exemplo. A Bíblia diz que a terra estava totalmente corrompida à vista de Deus. Corrompida e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, está escrito em Gênesis 6, no versículo 11. Deus encontrou um homem. Você imagina, a terra todinha Deus achou um homem. Esse homem era, bem, além de homem, era pai, era casado, tinha 3 filhos homens que estavam casados. Então, Noé não era um adolescente, ele já era um homem de uma idade. A Bíblia não diz que ele tinha netos, mas os 3 filhos dele, Sem, Cão e Jafé, estavam casados. Esse homem, porque ele andava com Deus no meio de uma sociedade totalmente corrompida, ele consegue levar a família dele todinha para a arca da salvação. Os filhos dele não morreram. Por quê? Porque ele era um pai que andava com Deus. Mas tem melhor. Depois de tudo que eles passaram, aqueles 40 dias dentro daquela arca, que Deus me defenda. Não tinha ar, não tinha nenhuma abertura, uma porção de animais, o número, a quantidade de excremento aumentando todo dia. Às vezes você tem essa impressão dentro da sua casa. Está fedendo muito aqui dentro, não aguento mais ficar. Não tem mais jeito. O mau cheiro é insuportável. Lá fora tem ar para eu respirar. Lá fora é melhor. Lá fora tem paz. Por que aqui na casa de fulano não tem isso? Na casa de ciclano você vai viver lá. Que você vai ver o mau cheiro. Só que na casa de Noé, na arca de Noé, ou ficava lá dentro e estava vivo, ou saía e estava morto, afogado. Quando eles conseguiram sair de lá, você pense, não foi melhor. Porque de uma hora para outra eles encontram uma terra, silêncio. Eles entraram, era uma barulheira, uma safadeza, um bate-cumbo. Quando eles saem de lá, silêncio. Pior não é isso, bota o pé fora da água com uma porção de caveiras. Sabe lá se a caveira era de um dos genros dos filhos dele, era do pai de alguma nora dele? Se era de algum parente, a caveira estava lá. Não tinha nada. Não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. Ele, como pai daquela família, o normal que nós pensamos é o seguinte, vamos procurar limpar o lugar aí, fazer uma tenda para nós ficarmos, para dormirmos, alguma coisa para a gente comer, que nós precisamos respirar esse clima daqui de fora. E ele diz, vamos adorar. Vamos construir um altar. Leva seus filhos para o altar de adoração. E aí, por causa disso, por causa desse pai
desse marido, desse sogro, Deus faz um pacto de proteção para a terra e bota como selo o arco-íris. Então, Deus, o que Ele tem que fazer na sua família, Ele quer fazer através de você, porque você é o homem. Quando nós lemos no Evangelho, o anjo aparece para Maria, uma jovem maravilhosa, escolhida por Deus para parir e criar o Filho de Deus na terra. Porque Maria não apenas pariu, ela criou o garoto. E ela criou muito bem criado. Você vê que o menino com 12 anos, ele aprendeu a lei e os profetas dentro de casa. Quando você lê o Magnificat de Maria, você vê o coração daquela mulher. Eu tenho horror do que a Igreja Católica faz com a memória dela. Mas eu também não gosto de ver os evangélicos desprezando Maria, como ela não tem culpa disso. Ela é uma mulher, a memória dela é admirável. Ela criou o filho dela de tal ponto que o menino com 12 anos discutia a lei com os doutores da lei, com os rabinos dentro do templo. E não criou só Jesus assim. Ela criou Tiago, que era irmão de Jesus, e ela criou Judas, que era irmão de Jesus. Aí, que a gente saiba, ela teve sucesso como mãe viúva. Não é? O anjo aparece para ela, diz para ela que ela teria um filho que vinha para salvar. Salvador. Jeová que salva. Falou com Maria. Quando foi mais que o anjo falou com Maria, nunca mais. Sabe por quê? Porque ele falou com José, que era o noivo, para vir casar com ela, que ela estava grávida, mas o que se fazia no ventre dela era do Espírito Santo. O anjo falou com José, José foi lá, pegou a moça e levou para casa, porque ele já tinha assinado Ketubá, ela era prometida, ele já tinha pago o preço dela. Quando foi de outra vez, o anjo teve que falar com José, pega o menino e sua mãe e leva para o Egito. O anjo falou com José. Na hora de voltar, toma o menino e sua mãe e volta. Nunca mais o anjo falou com a mulher. Por quê? Porque tinha marido dentro de casa. Tinha um homem dentro de casa. Deus tem princípios para reger. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Um lar onde o marido sai, ou onde o marido se empolera, longe fica um lar acéfalo, fica um lar com a porta escancarada para tudo que não presta, para todo tipo de ataque naquele lar. Por quê? Porque a porta está aberta. Eu estou falando para maridos cristãos. Você, meu irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. Quem está falando para você é uma mulher que tem idade aqui para ser, pelo menos, mãe de vocês. E eu coloco a minha vida, a minha salvação diante de Deus, se eu estiver dando mau conselho para vocês. Se você acorda às 4 da manhã, acorde 10 para as 4. Mas não deixe de ter pelo menos 5 minutos de oração, abençoando sua mulher, seus filhos, sua casa. Que você vá no quarto deles, bota a mão, clame a Deus pelo filho que Deus colocou na sua mão. Clame a Deus, abençoe sua mulher. Abençoe a sua casa. Não deixe que seus filhos e sua esposa atravessem a porta da casa sem a bênção sacerdotal. Porque você é o sacerdote. É você que é levantado para ministrar diante de Deus. Quando você chega diante de Deus, no mundo espiritual, a sua família chega toda com você. Você não sabe onde estão os seus filhos nesse momento, mas Deus sabe. Você não sabe quem vai tocar nos seus filhos, seja pelo que eles vão ouvir, pelo que eles vão comer, pelo que eles vão ver, mas Deus sabe. Cerque os seus filhos diante de Deus, porque você é o sacerdote.
Você também é o profeta da sua casa. Tem uma festa, a Páscoa que Deus criou. Eu gosto muito da Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos judeus. Por quê? A gente acha que a Páscoa é festa dos judeus, mas todas as festas dos judeus, eles se reportam para uma festa cristã. Por exemplo, Pentecostes é a festa do evangelismo, não é? Pentecostes é a festa do evangelismo. A festa das trombetas é a festa do arrebatamento. A festa dos tabernáculos fala da nossa peregrinação na terra de volta para o céu. Mas a Páscoa fala da ressurreição. Então, às vezes, nós pensamos que a Páscoa é uma festa cristã, mas não é. A Páscoa é uma festa dos judeus. É simples. Todos os anos, eles botam a mesa, botam a toalha, botam o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães ázimos, mas a liturgia da Páscoa é em 4 taças de vinho que são postas no meio da mesa. Naquele dia, o pai de família pode ter sido o mais ausente o ano todo. Naquele dia ele se levanta. Ele tem que se levantar. Ele toma a primeira taça, que é a taça Kiddush, que é a taça da santificação. Ele se levanta. Ele tem que fazer oração. Às vezes não orou com a família o ano todo. Mas naquele dia ele tem que orar. É Páscoa. Aí ele faz a oração, ele passa aquela taça por todos, vão passando e vão bebendo um pouco, vem para ele, ele bebe o restante. Aí tem a segunda taça. Eles comem o cordeiro, comem as ervas e ele levanta a segunda taça. É a Hagadash. É a taça da explanação. Agora, ele que orou como sacerdote, ele agora vai ser o profeta. Porque Hagadash é a explanação. Alguém da mesa, um dos filhos, pergunta, papai, por que esta refeição é separada, é distinta de todas as outras? Aí entra o profeta. Porque profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos profeta, aquele que fala do futuro. Não. Na Bíblia não existe ministério de pregador. Existe ministério de profeta. O único pregador que tem é Eclesiastes, né? Que quer dizer pregador. Aí, por quê? Então, agora ele vai falar. Ele vai contar o que Deus fez pelos filhos de Abraão para tirá-los do Egito e como foi, o que aconteceu. Ele vai pregar a saída da escravidão. Ele vai pregar a vitória de Israel sobre Faraó. Ele vai falar da maravilha que Deus fez atravessando a eles pelo Mar Vermelho. Ele vai anunciar os grandes feitos de Deus para a sua família. E ali, emocionados mais uma vez, ele toma a taça Hagadash, passa por todos, todos bebem, e aí ele bebe. Depois vem a terceira taça, que é a ação de graça. Então você vê, primeiro ali ele tem que ser o sacerdote, ele tem que ministrar na família dele, ele tem que orar. Depois ele tem que ser o profeta. Então, a Bíblia diz que o homem, ele é sozinho, o sacerdote e o profeta de sua casa. Se você não está fazendo isso, eu sinto lhe dizer, meu irmão querido, que você está em débito com seus filhos e com sua mulher, porque eles estão expostos, eles estão descobertos. É como se você, de uma hora para outra, tirasse o teto da sua casa e as paredes e deixasse a sua família tomando banho expostos, vivendo expostos a todo tipo de intempérie. Mas, irmão, faço isso e a nossa vida é difícil. Pensa se você não fizesse. Então, uma das maiores batalhas, nós estamos falando sobre batalha espiritual, que você vai encontrar como homem é exatamente vencer
essa dificuldade que você tem de fazer isso. Porque, na grande maioria das vezes, você não cresceu vendo seu pai fazer. Porque muitos de vocês, eu acredito, já vieram para Jesus quando estavam adultos ou quando estavam casados, já tinham feito tudo errado. É assim. Mas há sempre tempo para recomeçar. Sempre tempo para recomeçar. E recomeçar direito, segundo a vontade de Deus. Vocês é que têm a cobertura da família. Tudo isso Deus deixou na mão de vocês. Quando nós entramos na terra prometida, assim como os judeus tiveram Jericó para lutar, vocês vão ver, e nós lembramos, como foi para a tomada de Jericó. Primeiro, cerca todo mundo, nós lemos. Os sacerdotes com a arca na frente, que representa a presença de Deus, cerca a cidade, todo mundo em silêncio. Uma vez. Digamos que Jericó é isso aqui. Vocês vão cercar a nação todinha. Todo mundo. Cercando em silêncio. A arca na frente do sacerdote. Completou a volta, vai para o arraial dormir. Segunda noite, terceira noite, quarta, quinta, sexta. Na sétima noite, eles tinham que cercar 7 vezes. Por volta da muralha de Jericó. Quando eles completassem a 7ª volta, todo mundo parava onde estava. Parou? Espera. Quando o sacerdote tocou a trombeta de chifre de carneiro, que é aquela menorzinha, aquele chofar menor, todo mundo vai gritar. E na hora que todo mundo grita, a muralha caiu. Caiu para dentro. Vocês acreditam que grito derruba a muralha? Fé derruba. Obediência derruba. Não foi o grito do povo que derrubou a muralha. Foi a obediência em responder ao que Deus tinha mandado fazer. Grito não derruba nada. Mas a obediência. Aquele povo pagou um mico. Você já pensou que é gritar, cai? Mas se Deus disse, quando você gritar vai cair, eu vou na fé e digo, cai, porque eu sei que vai cair, porque quem disse foi Deus. Então, o que vai derrubar a muralha é a fé e a obediência deles em fazer aquilo. Não é fácil, não. Toda noite dá uma volta numa muralha para voltar, e na última noite, 7 vezes, depois entrar para saquear. Então, como que você vai resolver a situação na sua casa? Você vai pagar o preço da obediência. Você vai obedecer. Porque a sua obediência é que vai derrubar os impedimentos, as muralhas que se levantaram, as fortalezas que foram criadas dentro do seu casamento, principalmente entre você e sua esposa, entre um filho e outro, entre vocês e seus filhos. A fé na palavra de Deus é que vai derrubar. Porque quando você começa a fazer o que Deus quer que você faça, os poderes do inferno se levantam, mas vão ser destruídos porque já estão. Você não vou fazer isso que o diabo não gosta, mas Deus gosta e Deus é que é poderoso. Então, o grande problema da nossa Jericó é que nós estamos habituados com ela. E a Bíblia diz que a Jericó que nós enfrentamos é a carne, é a nossa mente carnal. E Paulo diz e nos ensina, lá em Gálatas, que a nossa mente carnal, ela trabalha na prostituição, as obras da carne. A Bíblia diz, as obras da carne são prostituição, impureza. Gálatas 5, de 19
até 21. As obras, quer dizer, a produção, o trabalho da carne, da mente carnal, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus aquele que tais coisas praticam. Agora, dentro da sua casa está instalado uma Jericó, que a palavra de Deus diz, tem que ser saqueada. A primeira é a prostituição. Não vai me dizer que você não é um prostituto, porque a prostituição está na mente. Não adianta expulsar espírito de prostituição, a prostituição é para você lutar contra ela. Sabe o que é? A prostituição é uma ação de vergonhosa condescendência e de vergonhoso servilismo. É o uso degradante, o uso infame, o uso aviltante que se faz de uma coisa respeitável, é profanação. O seu corpo foi criado por Deus para ser usado para a glória dele. E você usa de qualquer jeito. Quando eu digo você, eu não estou dizendo você qualquer um de nós. Muitos de nós, na nossa mente, nós temos essa obra. Gostamos da prostituição, gostamos de ver prostitutas, gostamos de ver imoralidade sexual, nos deleitamos em piadas imorais, achamos que não tem nada a ver, porque aprendemos que para ser homem tem que gostar assim. Não, não é. Isso é obra da carne e isso prejudica não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas traz maldição para dentro da nossa casa. Traz maldição. Olha, o meu pai era um homem buscava muito a Deus. Ele era da Guiana Inglesa, cresceu na Inglaterra, se formou lá, casou no Mar do Caribe, e como a caribenha foi para o Brasil. Única família negra. Ele era protestante, ela também. Tiveram 6 filhos, 4 homens, 2 mulheres, uma família linda. Ninguém pode ter uma esposa melhor do que meu pai teve. Pois não é que meu pai, depois disso, caiu lá fora com uma mulher muito bonita, ele negro, ela branca, ele casado, ela viúva. Ele protestante e ela irmã do padre. Quem foi que nasceu dessa história? Eu. Pensa bem em que confusão que eu nasci. Você sabe, bem, deu tudo certo, porque a mulher do meu pai era uma mulher de Deus. Ela perdoou o marido, ela amou a criança, minha madrasta me amou. Perdoou a outra mulher, que depois casou, graças a Deus, mamãe foi feliz com o marido dela, teve mais filhos, mas eu fiquei naquele meio. Só que tem uma coisa, a mão de Deus miraculosamente agiu na minha vida, a ponto de eu não ter ficado perdida. Mas eu ouvi do meu pai. Eu ouvi do meu pai. Meu pai ficou cego, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. E eu disse para ele, pequena, o senhor não enxerga nada mesmo? Ele disse para mim, eu pego na sua cabeça e faço o seu contorno para ver o quanto você cresceu, porque eu não enxergo. Eu disse para ele, nada, nada. Ele disse, não. E eu disse para ele, por que Jesus fez isso com você? Nunca vou me esquecer.
Porque quando ele me deu a vista, eu fiz coisa errada com os meus olhos. Eu olhei para onde não devia. E eu desonrei o meu Deus com os meus olhos. Então, ele dizia, Edi, eu agradeço a Deus que me deixou ficar cego, porque nisso nunca mais hei de ofender a Deus. Até hoje eu sou impressionada de todas as coisas que o papai me contou com isso. Sabe aquele negócio que Jesus diz? Se os teus olhos te deixam pecar, fica sem os olhos. Se a tua mão te leva a um pecado, fica sem as mãos. Nunca vou esquecer. Porque realmente ele saía pela rua olhando a mulher dos outros. Quando ele tinha a mulher dele dentro de casa, uma mulher santa. Ele saía na rua olhando a mulher dos outros, porque eu não acredito que minha mãe foi a única. Com a minha mãe ele quebrou a cara porque ela engravidou. Então apareceu o que ele fazia. Mas há quanto tempo o papai andava fazendo isso? Então você vê como a tendência lá da carne, o desejo, a prostituição, a impureza, a lascívia, são obras da nossa carne contra a lei divina da pureza. Quantas vezes nós vemos pais dizendo, meu filho é homem, aquele negócio que tem no Brasil, quem quiser que segure suas bezerras, porque meu bezerro está solto. Isso é horrível, isso é empurrar os filhos para a prostituição, não sabendo que futuramente seus filhos vão pagar um preço alto. Porque eles não vão ficar felizes de no futuro ver o seu lar desfeito, saber que deixaram filhos aqui, filhos ali, porque isso não está no coração do homem. Nenhum homem pode ser feliz fazendo isso, porque ele não nasceu para isso. Mas ele vai fazer para provar que ele é macho. Quando Deus não desejou isso para ninguém. Mas isso é obra da nossa Jericó. Precisa ser queimada, precisa ser purificada. O corpo não nos pertence. Nós não compramos o nosso corpo. A prostituição é mau desígnio que procede do coração, como Jesus Cristo diz em Mateus 15, no versículo 19. É mau desígnio, é rebeldia da nossa carne, da nossa mente carnal, contra uma lei divina eterna da pureza. A impureza é uma longa série de pecados morais, histórias sujas, piadas indecentes contra a lei divina da pureza. E nós chegamos a um ponto que a coisa mais rara é você ouvir uma charada que não tem nem moralidade. E quanto mais imoral, melhor. É muito difícil você encontrar alguém que diga a anedota. Não dá mais para ver televisão, pelo menos no Brasil não dá. Programas brasileiros não dá mais, porque é imoralidade pura. Eu fico feliz quando eu chego aqui, a Eibra me chama para ver Tom e Jerry. Como eu gosto. Porque a gente vê uma coisa bonita, sem imoralidade. Acabou. Nós precisamos saber que não podemos simplesmente dizer, mas eu não sou assim. Você pode perfeitamente ser um prostituto. Mas como que eu sou? Porque você gosta disso, você dá ibope para o tal do Big Brother Brasil. Você acha bacana. Você acha que não tem nada demais? Tem sim. É contra a vontade de Deus. Como é que eu faço? Jericó tem que ser saqueada. Todos os dias peça a Deus, traga aquele desejo, Senhor, eu gosto. Chega para Deus com sinceridade, Senhor, eu gosto. Eu gosto de ver revista de mulher sem roupa. Eu gosto de ver sexo explícito. Aquilo me alegra, aquilo dali me dá uma satisfação. Eu fico renovado, eu sinto uma maravilha. Senhor, eu gosto demais disso. Mas eu sei que o Senhor não gosta.
E porque o Senhor não gosta, eu não quero gostar. Mas eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida. Os Senhor mais se usam umas calças tão apertadas que eu não sei nem como é que sobe. E os rapazes também. Aquilo dali, qual é o objetivo? Tem gente lá embaixo, principalmente homens, porque que estão pecando. Estão pecando. Eu conheço um pastor que uma vez levantou, tirou o paletó e botou por trás da menina e disse: se você deixar o paletó amarrado na sua cintura, você pode continuar cantando. Lógico que ela não quis. Porque a menina estava, o corpo dela totalmente desenhado. Isso é lascívia. Eu vejo isso quando eu vou pregar congressos de mulheres. Chega a hora da piscina, aquelas meninas, aquelas moças, elas estão vestidas como qualquer mulher prostituta. Porque esse é o biquíni que vende no Brasil. Tenho uma amiga que fabrica biquínis. Ela diz, não, os biquínis que se vendem para a Europa e para os Estados Unidos não são esses, não. Esses são biquínis só para a brasileira. Porque a brasileira tem que ir na imoralidade. Lá em Marcos, no capítulo 7, está escrito assim, a avareza, versículo 22 e 23, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Eles vêm de dentro de nós. Isso não existe. Isso não quer dizer que você seja pior do que os outros. Significa que, pelo fato de sermos seres humanos, isso está lá dentro. E nós precisamos empreender uma luta. Em vez de nos rendermos a isso, nós precisamos trazer isso tudo diante do Senhor, que diz, sem mim nada podeis fazer. Lá em 1 Coríntios 6, no versículo 13 diz, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Esse é o objetivo do corpo. Idolatria, nós já sabemos, é a rebeldia da nossa mente carnal contra a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Então, criamos uma opção de ídolos, que são substitutos de Deus. Feitiçaria, ela nasce, é o desejo que nós temos na nossa carne, de entrar nos mistérios ocultos de Deus, saber o futuro, o que vai acontecer. Isso nós chamamos de ocultismo, feitiçaria. É isso de querer. Isso existe em nós. Querer saber o futuro? Ah, se eu pudesse saber o futuro. Queremos saber. Quando nós éramos lá do mundo, nós íamos na cartomante, na quiromante, no tarólogo e no pai de santo para jogar búzios, para saber o futuro. Mas um dia ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, cremos no evangelho, somos selados, somos filhos de Deus, vamos para a igreja, não jogamos fora tudo quanto é carta de tarô, tudo quanto é horóscopo, jogamos fora tudo, porque agora nós queremos ser filhos de Deus. Estamos indo bem. Lá um dia, a gente ouve falar, dentro da igreja, ouve falar, que tem umas irmãzinhas que vão para uma reuniãozinha de oração do reteté. Lá na casa da irmã fulana de tal. E a irmã fulana de tal, a mulher santa, é uma profetisa. Aí você diz, eu também quero ir para a reunião de oração. Mas você vai para a reunião de oração. Quando chega lá, você começa a ver que a irmã começa. Eis que... Você diz, eu também quero saber o que vai acontecer. E daqui a pouco, você não vai mais para a igreja, você só vai para a irmã da fulana. Porque ela diz o que vai acontecer. Ora, qual é a diferença daqui para o que você fazia? Aqui é do Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação. Então, por quê? Porque você tinha dentro de você o ocultismo, a feitiçaria, o desejo de entrar
nos mistérios ocultos de Deus, aquilo não foi limpo, aquilo não foi saqueado. Resultado, você continua na feitiçaria. Você continua no ocultismo. Você continua querendo saber o que vai acontecer. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Quando Deus quer, Ele lhe mostra, através de sonhos. Ele manda profetas verdadeiros lhe dizer, na sua palavra, Ele revela no seu coração, Deus é seu Pai. Ele quer, Ele inventou você, Ele trouxe você ao mundo, Ele é responsável por você, Ele quer falar com você, Ele lhe deu o seu Espírito, Ele quer que você seja cheio do Espírito, Ele quer que você saiba os seus mistérios. E nós sabemos também anulação, as inimizades, elas são anulações de uma exigência divina de perdoarmos uns aos outros. Nós criamos inimizades. Mas, às vezes, não queremos deixar a vingança na mão de Deus. E Jesus Cristo diz em Mateus 5:22, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Está vendo? Porfia é contenda de palavras. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Tem pessoa que tem que falar e falar e falar, e ela não deixa o outro falar, e ela discute falando, e se você vai falar, ela fala mais alto para você não falar. E daqui a pouco ela está gritando, porque ela tem que ter a última palavra. E aí vira aquela briga. Você conhece gente assim? Lógico que conhece. E se você não calar, ela não está satisfeita, aí parte para agressão, porque isso é porfia. É contenda de palavras. Saiba de uma coisa, se você tem uma mulher assim, isso é uma carnalidade que está nela. Como a prostituição que pode estar, como o ocultismo que pode estar, como a idolatria. Ela não é assim porque tem demônio, que você diz, a mulher tem demônio. Não é, ela tem porfia. É uma dificuldade. Você tem que estar orando com ela com jeito, tem que dizer isso para ela com jeito, senão o pau quebra. Né? Você tem que vamos levar isso diante de Deus todos os dias, para Deus dar a ela o autocontrole, para ela saber lidar com aquela dificuldade que tem. Agora, ciúme, é dúvida negativa, oscilação da mente entre dois opostos, você tem que possuir. Aquilo é seu. Paulo diz para os coríntios, havendo entre vós ciúmes e contendas, sois carnais. Porque o ciúme e a inveja, eles são dois inimigos assassinos. O ciúme e a inveja, você deita na cama assim e mata uma opção de gente. Você mata, você esfaqueia, você faz desaparecer. A terra se abre, o carro dele cai no buraco, ninguém viu. Por quê? É gigante assassino. É a nossa mente carnal. Você não tem coragem de chegar lá e matar, mas a pessoa tem que morrer, porque a pessoa lhe incomoda demais. Você sabe que o primeiro crime na humanidade foi por causa de inveja. Caim matou Abel. José foi entregue pelos seus irmãos. Pilatos sabia que por inveja tinha matado Jesus. Agora, quem foi que fez isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é um mecânico de sucesso aqui, você é um mecânico, você trabalha aqui, mas perto de você tem um que tem muito sucesso. Você vai ter inveja dele, mas você não vai ter inveja de um mecânico que está tendo sucesso na África do Sul. Por quê? Porque o ciúme e a inveja, eles atacam aqueles que estão próximos. Então, o ciúme e a inveja acontece dentro da família. Acontece nos próximos. Então, você tem que saber como lida com isso dentro da sua casa. E cuidado com os invejosos lá de fora. Ontem, uma senhora, anteontem, uma senhora, um casal estava me falando do sucesso que os filhos deles estão tendo na escola. Eu disse, cala a boca, não diga para ninguém.
Não fala para ninguém, não fala. Porque todos nós somos pecadores. As pessoas podem ficar com inveja dos seus filhos, porque não é todo mundo que tem 3 filhos homens daquele calibre. Os meninos são um espetáculo. E, além do mais, são cristãos verdadeiros. Não é todo mundo que tem, então não fala, não precisa falar. Fala com Deus, abençoa os seus filhos, diga tudo o que você tem que dizer para eles, mas não precisa estar dizendo os seus feitos heróicos, as suas bênçãos, para dar testemunha. Não. A Bíblia diz, guarda a tua língua dentro da boca e evitarás dano para a tua alma. Não é tudo o que você pode dizer por causa da inveja. Por que foi que Caim matou Abel? Porque Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, teve inveja. Qual foi o mal que Abel fez? E Abel nem se gabou. Foi Deus que gostou, mas Abel pagou com a vida. Então, como que nós vamos sair por aí? Eu sou ciumento mesmo. Você é carnal. Aquele que vive na carnalidade não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz, quebra de relações pacíficas com contendas, ira, discórdias, dissensões, facções. Hoje o que nós vemos? A igreja está dividida em facções e desfigura o corpo de Cristo. Toda a nossa vida está escrita no memorial diante de Deus. Quantas vezes exatamente a quebra de relações pacíficas desfigura a sua família? Cria uma mancha horrível no futuro dos seus filhos. A lembrança deles, da história deles, é de dor. Meu pai saiu de casa. Por quê? Porque não aguentou mais. Essa quebra é uma marca, desculpe eu dizer para vocês, é uma família esfaqueada por causa de algo que vem lá de dentro de uma Jericó, que é a nossa alma, que precisa ser purificada, precisa ser tomada, precisa ser cercada no silêncio e na oração, no clamor a Deus 7 vezes na semana e depois 7 vezes na mesma noite, e clamando a Deus e invadindo para trazer todo o pensamento cativo à obediência em Cristo. Não é esse espírito de partidarismo que às vezes se levanta dentro da família. É heresia. Porque divide. Irmã, a senhora quer ver pegar fogo? Eu casei com meu marido, ele é do Flamengo, eu sou do Vasco. E casamos. Ele exigiu que para a lua de mel eu fosse com uma camisola vermelha e preta. Eu disse, você foi. Eu tive que encontrar. Eu disse, mas você não é do Vasco. Mas eu ia aborrecer o marido. E hoje? Hoje eu não ponho. Eu digo, então você enganou o pobre do homem. Porque quando ele quis para a lua de mel, ele queria para o casamento todo. É demais, eu devia ter dito para ele na hora. Porque o certo seria você ter comprado uma camisola branca. Ele ia dizer que é por causa do Vasco. Minha filha, olha, quase que a desigualdade de julgo. Mas existem coisas tão pequenas que desfiguram a família sem que você pense o que aquilo ali vai ser para o futuro, sabe? Aquela mulher que está com você hoje, enchendo sua paciência. Você não consegue entender, irmã, não consigo entender minha mulher. Irmã, eu já fiz de tudo, não consigo entender minha mulher. Eu digo, desista. Porque foi Deus que criou a mulher, eu tenho certeza. Mas não tem um versículo que Deus diga, maridos, compreendei vossas esposas. Ele diz, amai. Acabou. É para amar do jeito que é. É para amar, porque ela também não se entende. Não é? Ela também não se entende. Então você tem que saber que você é o líder. É você que comanda com amor, com paciência, dizendo as melhores palavras, mesmo quando você está com vontade de quebrar uma cadeira em cima, você se controla e diz, sou o sacerdote. Sacerdote não quebra cadeira na parede da casa de ninguém.
Sou o profeta. Espera, dá uma volta e vem. Com calma. Fala mais baixo. Coisa pior é falar mais alto. Jericó. Jericó é lugar de batalha. Enquanto você viver, você vai batalhar. Você já viu o velho brigando? Eu estava na Inglaterra, nós estávamos num lugar assim afastado, e o tempo estava mudando. Vem de lá essa senhora, casada com um pastor, daqueles ingleses, mas parece escocês, muito ruins. Ele queria sair com ela para ir num negócio lá que eles tinham, numa plantação, já de tardinha, e o tempo estava ficando frio. Ele botou uma camisa de manga e disse, Chavô, ela pegou e disse, não pode, você não pode ir assim, você tem que botar um casaco, precisa botar um casaco, porque está esfriando. Se ele esfria, ele pega uma gripe, ele ia se danar e ela também, porque ele já era de mais idade. E ele disse, não vou botar, não vou botar, não vou botar. Aí ela passou a mão nele e desceu com ele. E ela foi falando, e ela foi falando. E o filho dele virou para mim e disse assim, quer apostar que ela vai vencer? Eu disse como? Ele disse, espera só um pouco, eu conheço mamãe. Ela vai falar, vai falar, vai falar, ele vai voltar para fazer o que ela quer. E nós ficamos olhando. Daqui a pouco eles pararam. Daqui a pouco vem os dois. Ele disse, eu não disse. Eu não disse, mas não podemos ir. Vamos fazer de conta que não notamos nada. Ela entrou com ele abraçadinha, voltou de lá, ele vestido do jeito que ela queria. Passou e os dois abraçadinhos e ele satisfeito. Ainda botou o boné. Sim, senhora. Ele fez o que ela queria. Como que ela conseguiu isso? Com calma. Ele era o valentão. A força dele toda se esvaiu. Eu não sei o que foi que ela disse para ele. Mas foi coisa boa. E ela sabia lidar. A essa mulher que está lhe impacientando hoje, criando problema, fazendo coisa que você não entende, você nunca vai entender, é possivelmente essa mulher que vai estar na sua velhice, cuidando de você. Quem sabe trocando suas fraldas, chorando a sua dor, a sua enfermidade, passando noite no lado da sua cama, para você tomar o remédio na hora certa. Aquelas crianças que estão enchendo sua paciência, eles que vão estar cuidando e brigando por você, porque você vai ficar velho. É que o homem jovem esquece que ele vai ficar velho. O que você está plantando hoje, você vai colher, meu irmão. Se você plantar amor, cuidado, carinho, desvelo, respeito, você vai colher isso tudo. Mas não plante desprezo, ausência. Não plante isso, porque você vai colher desprezo e ausência. Eu não estou falando para você uma coisa fácil, não é não. Você chegar do trabalho e ter aquela turma ali que já fez desordem e que grita e fala alto e você está louco. Quantas vezes você entra no banheiro e você fica lá demorando para ver se você respira, pedindo a Deus que durma, porque o sonho seu, quando chega do trabalho, é que todos os meninos durmam depressa. E eles não dormem, porque eles querem ficar com você. E eles querem se mostrar, ficam mais alegres quando você entra em casa. Porque a única pessoa que você sente falta quando entra em casa é sua mulher. Olha tudo e diz, cadê fulana? Porque é a mulher que você quer. Isso aí que lhe incomoda hoje. Respira fundo e diga, Senhor, o Senhor me deu. Me ajuda a viver com isso aqui. Porque sozinho eu não consigo. É muita coisa para mim, não aguento mais, estou cansado. Me ensina a amar, me ensina a fazer com que meus filhos recebam de mim só o amor e entendam só o amor.